Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mussala da Santa Felicidade. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, dando continuidade das aulas passadas, nossa aula hoje, na terça-feira, é com o tema Estudos Corânicos. Estudos Corânicos. Nós falamos na aula passada sobre alguns versículos da Surat al-Baqarah, da segunda sura do Alcorão. Vamos falar hoje do versículo 6º até o versículo número 12. Ou do versículo 6º até o versículo número 15, mais ou menos. Porque esses 15 ou 16 primeiros versículos da Surat al-Baqarah fala de 3 tipos de pessoas. Ou seja, as pessoas em relação a Deus, a seus mensageiros, a mensagem, se divide em 3 tipos. Tem aquelas pessoas que são crentes de verdade, né? Acreditam em tudo aquilo que foi revelado por Deus, acreditam, pronunciam a fé e praticam. Segundo, tem aquelas pessoas que não acreditam, negam, desmentem a mensagem de Deus. Desmentem do coração, da boca para fora. De dentro e por fora eles negam a mensagem de Deus. E a terceira categoria de pessoas são aquelas que falam, aparentam serem fiéis, porém no fundo do seu coração não são crentes. Então as pessoas em relação ao Corão, em relação às mensagens divinas, em relação àquilo que Deus revelou para os seus mensageiros, se divide em 3 tipos. Aqueles que acreditam em tudo que Deus revelou e praticam. Aqueles que negam tudo que Deus revelou, óbvio, não praticam. E aquelas pessoas que praticam algo daquilo que Deus revelou, sem acreditar no fundo do coração. Vamos falar esse assunto agora. Na aula passada nós falamos das características dos tementes. Quem são os tementes? Estou falando isso na aula passada, estou fazendo uma revisão. Quem são os tementes? Aqueles que o Alcorão é orientação e guia para eles. São aqueles que acreditam no incognoscível, são aqueles que praticam a oração, são aqueles que gastam daquilo que Allah os agraciou, são aqueles que acreditam em tudo que foi revelado a Muhammad. E também acreditam em tudo que foi revelado aos profetas e mensageiros antes de Muhammad. São também aquelas pessoas que têm certeza, convicção no dia de prestar contas, no dia do juízo final. Essas pessoas são os orientados. Essas são os bem-aventurados. Vamos falar agora do versículo número 6 e o versículo número 7, que fala das 2 categorias de humanos, de uma das categorias dos humanos, que são aqueles que negam, não acreditam, desmentem a mensagem de Allah. No Alcorão Sagrado, Surat 2, versículo 6, fala o seguinte: Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Quanto aos incrédulos, quanto àqueles que negam e renegam a fé, tanto faz admoestá-los ou não admoestá-los, eles não crerão. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah selou seus corações e os seus ouvidos, e os seus olhos estão velados e sofrerão por causa disso um severo castigo. Vamos falar sobre esses 2 versículos. Quem são essas pessoas?
são aquelas que negaram, desmentiram a mensagem de Allah. São aquelas que negaram e desmentiram a mensagem de Allah. Ou seja, são aquelas pessoas que negaram a revelação de Deus, pronunciaram isto, deixaram claro para as pessoas, seja na prática, ou seja através de suas línguas e também no seu coração. Alladhina kafaru, aqueles que desmentiram, aqueles que negaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que não acreditaram, não querem saber da mensagem de Allah. Essa classe de pessoas, tanto faz adverti-los, admoestá-los, ou não, eles não crerão. Esse versículo foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já quando ele estava em Medina. Porque o profeta de Deus passou mais de 13 anos pregando lá em Meca para o povo islâmico, tendo paciência, suportando. Chegou ao ponto que o profeta de Deus sallallahu alaihi wasallam ficava triste de verdade, com o coração apertado, porque o povo não acreditava. A ponto que o mensageiro de Deus achava por que o povo não quer acreditar na mensagem de Deus. Isso feria o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Allah revelou um versículo para ele dizendo o quê? Ó Muhammad, quanto àqueles que descreem, tanto faz você adverti-los ou não adverti-los, eles não crerão. Tem pessoas que não adianta você usar a eloquência, você mostrar que está no livro, mostrar que o mensageiro de Deus disse, trazer as mensagens de todos os profetas, traz o anjo Gabriel, o anjo Miguel, não adianta, não vão acreditar. Tanto faz você mostrar os sinais de Deus para ela, para essa pessoa, ou não, elas não acreditarão. Com essas pessoas, o que tem que fazer? Nada. Portanto, muçulmano, saiba que a sua missão, seu compromisso, não é convencer ninguém da verdade de Deus. Tá? Fique isso na tua cabeça. Não se preocupe em convencer outras pessoas. Se você achar que é através da sua eloquência, da sua sabedoria, que você irá fazer a fé penetrar no coração de alguém, você está muito enganado. Porque essas pessoas que Deus está falando agora no Alcorão viveram na época do profeta Muhammad. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele falou o Islã para elas. O profeta leu o Alcorão, eles escutaram o Alcorão da boca do profeta. E Allah falou daquelas pessoas, tanto faz Muhammad, chega. Adverti-los do inferno, com o inferno, falarei, tanto faz. Eles não acreditarão. Tem tipos de pessoas que são assim, não vão acreditar. Depois no versículo 7 fala por quê. Khatamallahu ala qulubihim. A palavra khatama significa selou. Claro, se você pegar o Corão traduzido em português, dependendo da tradução, vai dar um sentido. Mas o árabe, a palavra khatama significa selar. São aquelas pessoas que Allah selou o coração. Selar é mais profundo do que fechar. Você fecha, né? É uma coisa. Mas selou significa o quê? Que nem uma gota de verdade vai entrar mais naquele coração e nem uma palavra ou expressão de verdade vai sair daquele coração. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah selou seus corações e seus ouvidos. Preste atenção que o Corão fala que Allah selou seus corações e ouvidos. Por que colocou os ouvidos? Porque a audição é o principal meio para a pessoa receber as informações divinas. Isto. Vou repetir. A audição é o principal meio. O principal. Não quer dizer que seja o único, mas é o principal meio pelo qual Deus, Allah,
ele manda seus sinais, a audição. Porque os profetas vieram falando, não vieram trazendo um slide mostrando o vídeo no YouTube, não. Os profetas vieram falando. E se a pessoa ela está privada da audição, ela não escuta, logo ela não vai compreender. A audição e a visão, a audição e a visão dos dois, aquilo que dos dois o mais importante, adivinha, é a audição. É a audição. Porque a revelação de Deus, os livros revelados por Deus, Deus revelou seus livros aos profetas. Os profetas falaram, eles pregaram, falaram. E se a pessoa, ela não escuta, ela não tem audição, seria como que Deus não iria cobrar dela sobre a revelação por ela não ter escutado. Aquela pessoa privada da audição é como se Deus não cobrasse dela caso ela não acreditasse na mensagem. Por quê? Porque ela não escutou. Diferente da pessoa que observa, que enxerga, que tem visão. Se a pessoa ela vê, né, mas não escuta, é uma coisa. Porém, a mensagem de Deus o Alcorão é para ser recitado, lido. É através da audição que a pessoa, que os argumentos, as provas de Deus, elas se imperam ao seu servo. Eu não falei que é a única, a audição é a mais importante, né? No Alcorão fala, Deus selou seus ouvidos. Ou seja, eles não escutam, quer dizer, eles escutam, mas não o escutar de entender e compreender aquilo que leva, o entendimento que leva para o coração. Deus selou o coração para não sentir, e selou também o meio, foi selado para eles o meio que eles iriam, o meio pelo qual eles iriam refletir, que era o quê? A audição. Não irão escutar o Alcorão, não quero escutar. Se a pessoa diz assim, se vem alguém, olha, tocou o alarme, está pegando fogo, corre, e ela não escuta, é uma coisa. Mas se a pessoa ela tapa os ouvidos, não quer escutar, o que acontece? Já era. Então Deus selou seus corações e seus ouvidos não escutam a verdade. E o profeta lia o Alcorão, não escutava no sentido de o quê? Compreender e refletir. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ, e na sua visão, nos seus olhos, a palavra rishawa significa que ficava obscuro, nublado, escuro, não conseguiam enxergar direito. Olha só, imagina a pessoa que ela não escuta e não enxerga bem. Então, o grande Sheikh Muhammad ibn Uthaymin, que faleceu em 2001, ele completa no seu livro, ele explicando esse versículo, ele fala o seguinte, que se a pessoa não escuta, quando ela é advertida com os versículos de Deus, é advertida por Deus, e Deus mostra sinais, quer dizer, a pessoa, ela escuta o Alcorão, escuta os conselhos, escuta as admoestações, e está acontecendo os eventos, sinais de Deus acontecendo à sua frente, ela não enxerga, e não escuta e não reflete, é sinal que Deus selou seu coração. Deus o livre. Imagina, sabe o que significa? É furacão, é tufão, é catástrofe, é guerra, é tanta coisa que a pessoa vê dos sinais de Deus e escuta as pessoas falando, e as pessoas não acreditam e não voltam para Deus pedindo perdão. É perigo, sinal que Deus selou o coração daquela pessoa. Esse versículo foi revelado para os incrédulos. Mas devemos todo mundo todos devemos tomar cuidado. Quando chega a admoestação, chega os sinais de Deus, chega os mandamentos de Deus, chega as histórias dos profetas, o que os profetas passaram com seus povos, como alguns povos eles foram contra a mensagem dos profetas,
quando nós escutamos essas mensagens, essa exortação, todos esses sinais de Deus, e isto não mexe dentro da gente, escutamos como se não estivesse escutando nada, olhamos, observamos como não estivéssemos vendo nada, esse é um sinal grave que o coração da pessoa pode estar fechado. E por isso eles terão um grande castigo no dia do juízo final. Não porque a verdade não chegou até eles, mas porque chegaram, mas eles não quiseram escutar, não quiseram enxergar e não quiseram saber de nada. Esses versículos falam, então, dessa classe de pessoas. Vamos pular para outro versículo. No outro versículo fala, versículo 8. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. E entre as pessoas, e entre os humanos, há aquelas que dizem, cremos em Allah e no dia do juízo final. Porém, eles não são crentes. Entre os humanos, há os que dizem, cremos em Allah e no dia do juízo final. Contudo, não são crentes. Está falando a terceira classe de pessoas. Aquelas pessoas que dizem da boca para fora que são crentes. Gente, fé não é uma taquia que a pessoa coloca. Fé não é um hijab. Fé não significa trocar de nome. Fé não é nem palavra também. O Aminan Nas tem pessoas, revelado lá, porque em Medina surgiu um grupo chamado Al-Munafiqin. Al-Munafiqin, os hipócritas. Quem é o hipócrita? Munafiq, em árabe munafiq, é aquele que demonstra o contrário que está no seu íntimo. Munafiq é aquele que demonstra o contrário que está no seu íntimo, ou pratica o contrário que está no seu íntimo. Essa hipocrisia, o nifaq, em árabe, ele pode se classificar em dois tipos. O nifaq akbar, a hipocrisia maior, e a hipocrisia menor. Significa o que é isto? O nifaq da crença e o nifaq da prática. O nifaq da crença é aquela pessoa que ela fala que é muçulmana, ela fala que é muslim, ela fala que é crente, só da boca para fora. Mas no coração ela não tem nada do Islã. O nifaq da ação é aquela pessoa que ela fala que é muçulmana, ela pratica o Islã, mas com outros interesses que não seja Allah. Pratica o Islã só para aparecer, só para estar no meio dos muçulmanos, só para garantir o interesse material, momentâneo. Então a hipocrisia se divide em duas partes. Da crença, que é o coração, aquela que a pessoa, ela fala que é muçulmana, mas no fundo 100% ela não é. Porém ela pratica, usa hijab, usa taqiyya, troca de nome, entra no meio dos muçulmanos, reza tudo, mas no fundo ela não tem nada. E tem aquelas pessoas que é meio a meio, misturado. Ela pratica o Islã por algum interesse material. Ela fala que é crente, ela fala que é muçulmana para ganhar algo em troca. Quando ela está sozinha, ela não quer saber do Islã. Vamos falar dessa classe de pessoas que Deus nos livre dessa turma aí. E tem muito aí, tem muito. Bom, tem pessoas que dizem que nós somos crentes. E cremos em Allah e no dia do juízo final. Pode ver que, porém, eles não são crentes. O Sheikh Muhammad Ibn Uthaymin, que faleceu em 2001, no seu livro Interpretando o Corão, ele fala que uma das principais características dos hipócritas, é que eles já vêm falando, jurando, tentando ganhar das pessoas no grito. Eu sou crente, eu sou fiel, viu? Eu sou honesto, eu sou temente. Sem ninguém ter perguntado. Imagina, uma mesquita, todo mundo entra na mesquita para rezar,
Uma pessoa reza na frente de todo mundo e fala, ó, eu estou rezando, viu? Eu sou fiel, eu sou sincero, eu sou crente. Os hipócritas na época do profeta faziam isto. Eles se preocupavam mais em dizer que eram do que ser. Eles se preocupavam mais em dizer que eram muçulmanos do que verdadeiramente ser muçulmanos. Eles diziam, cremos em Allah e no dia do juízo final. E Deus falou no Alcorão, porém eles não são crentes. Por quê? A fé tem que ter três estágios. Coração, você proclamar a fé e praticar. Esses três tem que estar juntos. Se a pessoa fala, eu sou muçulmano, mas não tem a fé de verdade no coração, ela pode falar na frente dos outros, ela é muçulmana, mas aos olhos de Deus não é. E se ela fala que é muçulmana, e é no seu coração, no fundo muçulmana, ela não pratica, também não está valendo muita coisa não. Nota de R$3. Aquele que fala que é muçulmano e não pratica, dependendo daquilo, né? Vou explicar outro momento, é nota de R$3, não vale nada. E tem aquela pessoa que só pratica, e no fundo não é. Eles são os hipócritas puros, os munafiqin, os puros hipócritas. Então, nesse versículo fala, tem pessoas que dizem, acreditamos em Allah, e no dia do juízo final, porém no fundo, não são crentes. Ou seja, as suas atitudes não correspondem àquilo que eles dizem ser. No outro versículo, que é o versículo 9, fala o seguinte, yukhadi'una Allah, eles pretendem com isso enganar Allah e os crentes. Porém, não enganam a não ser a si mesmos e sem se aperceber. Sem perceber. Eles procuram dizer que são crentes, vão nas mesquitas, usam roupa de muçulmano, troca nome para o nome islâmico. Eles querem demonstrar no meio dos muçulmanos que são muçulmanos. Com isto, querem somente enganar. Eles acham que estão enganando Allah. Astaghfirullah. Acham que estão enganando Allah, os crentes. Porém, o que acontece? Estão mentindo para si mesmos. Estão enganando a si mesmos. E não percebem. E não percebem. Imagina. Não percebem. Fala, mas no fundo não é. Reza, jejua, está no meio das festas do Eid, fala para ele, vamos rezar na mesquita, vai ter aula, vai ter oração, não vai nunca. Não vai, porque não quer saber. Agora fala, tem janta, tem comida, tem almoço, tem churrasco. Allahu Akbar, põe até taquia. Eu sou muçulmano. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Né? Allah falou no versículo 9, essas pessoas, elas pretendem com isto enganar Allah. Alguém consegue enganar Deus, louvado seja Subhana. Elas acham que estão enganando Allah. Ou seja, antes de elas enganarem as pessoas, antes de elas tentarem enganar as pessoas, será que elas conseguem burlar, enganar Allah? Olha que tem gente muito... Deixa quieto. Procuram enganar Allah e os crentes. Aqui, ó. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Procuram enganar Allah e os crentes, porém não enganam a não ser a si mesmos e não percebem e nem sentem. Olha só que diz o seguinte, uma das características dos hipócritas é ficar tentando afirmar, eu sou crente, eu sou fiel, eu sou muçulmano, se preocupa levantar a bandeira, vestir, botar uma camisa, fazer propaganda, mais do que acreditar e praticar. Ou seja, se preocupa em aparecer e enganar, mais do que ser. E de tanto serem assim, de tanto repetir essa mentira para as pessoas, sabe o que acontece? Eles acabam acreditando na própria mentira. De tanto eles forçar a barra para dizer que são crentes, somos crentes, chegavam na porta da mesquita do profeta,
Oh, Muhammad, nós somos fiéis. Nós somos fiéis. I love Islam. Viva o Islã. Viva o Muhammad. Viva o Corão. Chegar na mesquita do profeta falando isso. Demais. Era excessivo. Queriam com isso o quê? Ganhar um privilégio material. Ganhar algo material, ter algum privilégio. Ou tinham medo de algo. De tanto fazer isso, isso virou um hábito deles. Mentiam tanto, forçavam a barra, tentavam enganar todo mundo, que eles nem sentiam, nem percebiam mais que estavam mentindo. Acho que a pior coisa do mentiroso que tem, ele mente tanto, que ele não se dá conta mais que está mentindo. Imagina, mente tanto que nem se dá conta mais que está mentindo. Conta aquela história como se fosse uma verdade. Esses eram os munafiqin. Esses eram os hipócritas, né? Falaram que era muçulmano, eu sou crente, fiel, Allahu Akbar, mashallah. Você é muçulmano há quanto tempo? Olha, só há muito tempo que eu sou muçulmano. Mashallah, o Islã é isso, o Islã é aquilo, o Islã do Brasil, Allahu Akbar. Eu conheço todo mundo, eu sei tudo. Vamos rezar. Mas eu não sei rezar. Mas tem que fazer o wudu para rezar. Mas como é que faz? Como é que reza? La ilaha illallah. E isso tem que tomar cuidado. No versículo 9, eles tentam enganar Allah e os crentes, porém não enganam, a não ser a si mesmos sem perceber. Versículo 10. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdibun. Nos seus corações abriga morbidez, abriga doença. E Deus aumenta a doença, as suas doenças. Ou seja, a doença, a palavra marad, doença, não é? Doença em árabe. Tanto é que doente em árabe é marido. Não vai falar marido, né? Marido é doente. A doença se classifica em dois tipos, como falaram os sábios. Doença dos desejos passionais, aquelas doenças causadas aos desejos passionais, desejos da carne, e desejo, chama-se marad ash-shahawat, wa marad ash-shubuhat. Os desejos ocasionados dos desejos carnais, momentâneos, passageiros, e os desejos da conjectura. Aquela pessoa que nós somos aqui no Brasil, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o fogo queima essa carne, tá bom? Pessoas que têm o desejo da carne fraca, como fala no Brasil. É um desejo. De tanto a pessoa correr atrás desse desejo, o coração fica doente. E quando o coração fica doente, imagina uma pessoa doente. Leva ela na melhor pizzaria, na melhor churrascaria. Leva aqui em Curitiba no Madalosso. Quem quiser nos visitar aqui em Curitiba, vai aqui no Madalosso, fazer uma propaganda para eles aí. Imagina a pessoa vai na melhor churrascaria, melhor banquete, melhor comida que tem. Ela não come. Não gosta. Só deve estar doente. Então, se a pessoa ela segue, corre atrás dos seus desejos demais, de uma forma louca assim, isso causa doença no coração. E ela não consegue mais, primeira coisa, ela perde o gosto da oração. Ela perde o gosto de rezar. Ela começa a fraquejar na reza. O primeiro sinal que o coração da pessoa está doente é ela abandonar as orações. Aos pouquinhos. Então tem desejos passionais que causam doença no coração, afeta a prática. E as doenças da conjectura. A pessoa fica imaginando, botando minhoca na cabeça. Inventando dúvidas aí. Pega o Alcorão, em vez de entender o Alcorão, em vez de entender a Sunna, quer entender, pega o livro lá, O Príncipe como é que fala? Maquiavel, não, esqueci o nome, não. Enfim, pega o livro lá de filosofia, quer entender o Alcorão, o livro da filosofia. Pega o hadith do profeta, não, eu quero entender o hadith do profeta como o Santo Agostinho entendeu.
Então, começa a botar essas shubuhat, essas dúvidas na cabeça, isso vai para o coração e estraga. Então, os hipócritas, os munafiqin, eles têm essa doença. Ou doença dos desejos, ou desejos passionais, sabe? Ou desejo das conjecturas. Não consegue botar o pé firme na religião certa. Não consegue se firmar na religião porque é a doença. O coração fica doente com tudo que a pessoa enxerga, escuta. Né? A pessoa mal entrou no em vez de pegar um livro, esse aqui, ó. Em vez de pegar esse livro, o Manual para o Novo Muçulmano. Manual para o Novo Muçulmano. Não, mas ele quer entender filosofia, quer ficar filosofando, quer ficar... isso é legal, é interessante, mas na sua área. Você não vai entender a revelação de Deus, a não ser através daquilo que Deus revelou. Então, a doença no coração, os hipócritas, ela tem essa doença no coração. E essa doença, ela aumenta. Por que ela aumenta? Por que essa doença ela vai aumentando? Porque ela vai procurando. Vai procurando, em vez de se preocupar em aprender aquilo que ele vai praticar, se afastar do haram, se afastar das pessoas que cometem haram, se afastar das pessoas que ficam botando minhoca na cabeça, não, ela se mete no meio. Isso aumenta a doença, piora, né? E daí acontece, fala do Alcorão, fala do hadith do profeta, fala, tem paraíso, tem inferno, ela fala, não, mas eu acho que não é bem assim. Essa pessoa está com o coração doente. Se o coração dele fosse sadio, ele não falaria essas coisas. Então ela vai fazendo tanto isso, que a pouco vira hipócrita. Ou os hipócritas, eles são dois tipos, né? Ou a pessoa já é assim e passa isso para os outros, ou uma pessoa de fora, a fé dela é fraca, porém ela acompanha somente esse tipo de pessoa até a hipocrisia do segundo entrar no seu coração e daí está perdida. O coração ele vai adoecendo até morrer. Até morrer. A'udhu billah. A'udhu billah. A'udhu billah. E no versículo número 11 fala o seguinte: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. E quando dizem para eles, para essas pessoas, não causem corrupção na terra. Não causem corrupção na terra. Não estrague. Os sábios do tafsir, a explicação corânica, falaram: olha, tufsidu, e não causem corrupção. A palavra façada significa estragar. Estragar aquilo que está certo, está correto. Corromper. Não estraga a fé das pessoas. Não corrompa a fé das pessoas. Não estrague, não faça corrupção com os pecados. Não estrague as pessoas com os pecados. Não estrague as pessoas com as dúvidas. Não estrague a religião das pessoas inventando aquilo que não é na religião. Então, como fala o Sheikh Abdurrahman Saadi, um grande sábio que faleceu na década de 60, ele fala o seguinte: al-fasad, a corrupção são três coisas: fasad na crença, na prática e na religião. Não cause corrupção, ou seja, não estrague a religião das pessoas. Vamos entender a religião de uma forma 2018. Mas esse tipo de Islã, esse Alcorão, essa Sunna do Profeta era naquela época. Vamos então inventar uma coisa nova aqui. Vamos fazer um Islã novo aí. Isso é corrupção. Está estragando aquilo que estava certo. Vamos inventar uma oração nova, porque já que ninguém vai na mesquita, vamos fazer uma dança na mesquita aí. Fica um grupo aqui falando Allah, outro grupo ficando Allah. Um grupo ficando Allah, Allah, outro grupo Allah, Allah, Allah. Vamos fazer assim, gritando Allah, pulando, dançando. Pode ser que as pessoas... O que é isso? Tá louco? Isso é corrupção. Hada fasad. Hada fasad. Isso é corrupção. Al-bid'a fasad. Inovação na religião é corrupção. Pecados é corrupção. Aqui o versículo fala... E não é que eles fazem corrupção para eles. Eles querem estragar os outros. O versículo fala, diz no Alcorão, fala para eles não fazer corrupção, não estragar os outros. Porque só estraga os outros quem já está estragado.
Só se preocupa em corromper e estragar os outros quem já está estragado. Então toma cuidado. Você vê alguém chegar no seu perto de você, chamar no inbox, começar a botar coisa na sua cabeça. Ah, mas eu acho que o Corão não é bem assim. A Sunna não é assim. Ah, mas acho que não tem que ser assim o Islã. Essa pessoa só falou isso porque está estragada e é característica dos hipócritas. Min sifat al-munafiqin al-ifsad. Wa aslan al-mufsid la yufsid illa ba'da infasada aqluhu wa dinuhu wa kullu shay. Se fica botando essas coisas, fazendo as pessoas duvidar do Corão, duvidar da Sunna, ou não pratica o Islã, ou concorda com aquilo que Allah não gosta, o mensageiro não gosta, se quem está falando isto, pode ter certeza, essa pessoa é um mufsid, é um corruptor, é um estragado, que quer estragar os outros, e tem a principal característica dos munafiqin, tem a principal característica dos hipócritas. Por quê? Ele não se contenta em ser estragado para si mesmo, mas ele quer estragar quem? Os outros. Tá? E quando dizem para ele, não estraga as pessoas, não corrompe as pessoas, o que eles vão falar? Não, nós somos reformadores. Nós queremos coisa nova. Nós queremos o bem. Mas claro, qual malandro que não é bom na língua, na fala? O Satanás, o Shaitan, ele não vem para a pessoa, larga o Islã. Não, manda seus aliados, hipócritas. Hipócritas, munafiqin, tem isso no coração, que querem estragar aquilo que as pessoas têm de bom na religião. Né? Qualquer pessoa pode ter o nome de Muhammad, pode ter o nome de Ali, pode ter o nome de Abdallah. Qualquer pessoa que se diz muçulmana e procura e divulga e defende, divulga aquilo que vai tirar as pessoas da senda reta, pode dizer, hipócrita, munáfico, porque você diz que é muçulmano e quer que as pessoas não sigam o Islã. Você diz que segue o Islã, mas torce contra o Islã. Esse é um hipócrita. Daí vai falar isso na cara dele, não, seja tolerante, não cabe ninguém me julgar, não me julgue. Ah, claro, munáfico, vai lá no presídio, lá, ó, aquele presídio que cortaram a cabeça das pessoas lá na Amazônia. Vai ver lá, pergunta para eles, alguém aqui é inocente? Todo mundo é inocente. Então, a principal característica dos hipócritas é, eles acreditam da boca para fora somente, procurando algum interesse. Eles procuram enganar Deus e o profeta, e procuram enganar Deus e os crentes. Mentem, fazem vários juramentos, se ninguém pedir para eles jurarem, se preocupam em demonstrar mais do que ser, e ainda estragam o ambiente. Estragam o ambiente com pecados, trazem pecados para o meio dos muçulmanos, trazem uma crença contrária ao Corão e à Sunna no meio dos muçulmanos e trazem inovações na religião no meio dos muçulmanos. Essas pessoas são quem árabe? Munafiqun, hipócritas. Na'udhu billah. E depois vamos terminar no versículo número 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Porém, quando falam para eles, para essas pessoas, os hipócritas, acreditem, tenham a fé como creem as outras pessoas. Eles dirão, nós vamos acreditar igual aqueles tolos, igual aqueles bestas quadrados. Daí uma interjeição, em verdade, eles que são os tolos, porém não sabem. Quando fala para esse tipo de pessoa, por que você não quer ser um muçulmano? Os munafiqin, eles estão no meio dos muçulmanos, por exemplo, tá? Quando fala para esse tipo de pessoas, por que vocês não seguem o Islã de verdade? Por que vocês não seguem o Islã como todos os muçulmanos seguem? Reza, jejua, se afasta da bebida, se afasta da obscenidade, do haram. Por que você não é igual aos outros muçulmanos normais desde a época do profeta até hoje? Eu vou ser bobo? Astaghfirullah, chama a primeira geração de muçulmanos de bobo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullah. Falar para uma pessoa,
Cara, o profeta Muhammad fez isso, essas coisas de ficar dançando na mesquita, falando Allah, Allah. Tem um grupo que fica se batendo, Ya Allah, Ya Hussein, se batendo. Peraí, Allah, o profeta ensinou isso. Por que você não ser, o que te impede de ser muçulmano, ser muslim, igual os primeiros muçulmanos ao redor do profeta foram? Sabe a resposta dele? Eles não entendem de nada do Islã, é eu que entendo. Pode ter certeza. Munafiq, kadab, hipócrita, mentiroso, falso. Pode chamar, munafiq, hipócrita. Qualquer pessoa, seja quem for, pode ter nome árabe, pode ser filho de muçulmano, que fala que os sahaba do profeta, os companheiros do profeta, não entendem nada da religião, é ele que entende, é hipócrita, é mentiroso, é falso. Pode falar porque no Alcorão fala. Quando dizem para eles, por que vocês não acreditam? Por que vocês não têm a mesma fé? Por que vocês não têm a mesma prática, a mesma religião, o mesmo Islã? Como as outras pessoas têm, ou seja, na época do profeta. E se disserem, não, eles não entendiam, os sahaba não entendiam da religião. Se o sahaba não entende da religião, filho, tá feio o negócio, hein? Aí lascou. Se os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não entendem a religião, e você entende, então lascou. Já era. Esse munáfico é hipócrita. Tira no meio dos muçulmanos. Ninguém dá salam para ele. Nem cumprimenta, nem fala com ele. Bom, versículo 14. E quando se deparam com os crentes, quando encontram os muçulmanos, olha, amanna. Encontram os muçulmanos, nós somos crentes. Mas quando estão sozinhos, versículo 14. Porém, quando estão com seus sedutores, quando estão com seus satanases, Allah chama como os amigos, aquele círculo dos hipócritas de satanases. Quando encontram os muçulmanos, os fiéis nas mesquitas, nós somos crentes. Mas quando estão com a sua turma, é a maior orgia. Só tem haram. Só tem deboche da religião. Eles falam que Surat versículo 14. E quando se deparam com os crentes, dizem, cremos, porém, quando estão sós com seus sedutores, dizem, nós estamos convosco. Apenas zombamos deles. Essa é a principal característica dos hipócritas. Quando estão com os crentes, com os muçulmanos, dizem que são muçulmanos. Mas quando estão sozinhos com o seu grupo de hipócritas, ela fala com seus satanases, seus shaitan, falam o quê? Não, nós estamos com vocês. A gente só estava zombando deles, tirando eles para trouxa. Allahu Akbar. Essas pessoas procuram enganar Allah. Não vão. As pessoas são muito. Elas que são trouxas, né? Elas são as bestas quadradas, né? Com os crentes, somos mu'minin, fiéis. Quando estão com shaitan, não. A gente só estava zombando deles. Na verdade, nós somos com vocês. Esses são os hipócritas. Então pode ver que Allah fala no Corão. No comecinho da Surat Al-Baqarah, no versículo 14, a característica dos crentes, dos incrédulos e dos hipócritas, que Deus nos livre dos hipócritas e da hipocrisia, e que Deus faça nós morrer bem longe da hipocrisia e bem longe dos hipócritas. E terminamos a aula de hoje e nosso encontro na próxima semana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.